Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus, alegria estar com você, onde estaremos estudando a lição de número 2 do terceiro trimestre das lições bíblicas de 2021, sob o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estamos então, nesta lição, terceiro trimestre, estudando sobre o primeiro e segundo livro dos reis. Então, hoje estaremos estudando a lição de número 2, que fala sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nós sabemos que o reino de Israel, o reino unido de Israel, teve 3 reis que governaram ou que reinaram sobre Israel num período de 120 anos, subdividido em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos foi reinado por Saul, o segundo reino ou o segundo reinado foi o rei Davi e o terceiro reinado o rei Salomão. O rei Saul foi um rei segundo o coração do povo, o rei Davi foi um rei segundo o coração de Deus e o seu filho Salomão reinou em seu lugar. Porém, no capítulo 11 do primeiro livro dos reis, nós temos uma narrativa sobre o final do reinado de Salomão, o homem que amou muitas mulheres estranhas, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. E a palavra do Senhor diz que Salomão, na sua velhice, estas mulheres perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o coração de Salomão não era mais perfeito com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Nós sabemos que quando Salomão, ele orou ao Senhor e ele teve um sonho pedindo a Deus sabedoria, o Senhor disse a ele que daria a ele sabedoria e não só isso, mas riquezas e glórias. E quando ele construiu o templo do Senhor, que é conhecido como o Templo de Salomão, construído por Salomão, de todas as vezes o Senhor disse a ele que as promessas que o Senhor tinha feito ao seu pai, Davi, cumpririam a Salomão se ele permanecesse nos caminhos de seu pai, no caminho de Davi. Porém, não foi o que ele fez, pelo contrário. O versículo 10 do capítulo 11 diz que acerca desta matéria, o Senhor lhe tinha dado ordem para que não andasse em seguimento a outros deuses. Porém, ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. E o Senhor disse então que rasgaria o reino de Salomão em 2 partes e daria ao seu servo, porque ele não guardou o concerto e os estatutos que o Senhor tinha mandado. Porém, o Senhor disse que não faria no seu reino, faria no reino do seu filho. E também o Senhor disse que não rasgaria todo o reino a outro, mas continuaria, daria uma parte desse reino a seu filho, para que a lâmpada de Davi não se apagasse em Jerusalém. O Senhor, então, mostra que ele não tinha compromisso com Salomão, mas teve compromisso com Davi, seu filho. Passa-se o tempo e Salomão é morto, e no seu lugar reina o seu filho Roboão. Roboão, então, ele começa a governar em Jerusalém, e nesse tempo, quando ele está em Jerusalém, ele vai até a cidade de Siquém, que era uma cidade que fazia parte das regiões de Efraim ou da região de Manassés, das tribos de José, para que ele pudesse, ali naquele lugar, confirmar o seu reino nesta região, na região do norte. E a história bíblica fala que quando isso ocorreu, o povo chegou até o reinado de Roboão, chegou até Roboão, pedindo que ele viesse a diminuir os tamanhos impostos pesados e os trabalhos pesados que o seu pai Salomão tinha imposto sobre o povo.
Então Roboão, ele faz algo, ele fala para que o povo vá e volte após 3 dias. E nós sabemos da história que quando isso aconteceu, ele então pediu conselho para duas classes de povo. O primeiro foi o conselho para os anciãos, aqueles que viveram no tempo de Salomão, que conheciam a glória de Salomão, mas também conheciam esse tempo difícil de Salomão, esse tempo do pecado de Salomão, esse tempo, quem sabe, conheciam até esta profecia que foi dita a Salomão. E a história bíblica fala que esses homens disseram para que Roboão fizesse isso. A palavra do Senhor diz que eles disseram, que está escrito no versículo 7 do capítulo 12, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Esses anciãos, que já com experiência de vida, conhecendo tanto Salomão quanto Roboão, deu a Roboão uma boa resposta. Porém, como ele mesmo disse, esta boa palavra, este bom conselho, se fosse obedecido por Roboão, Roboão deveria então humilhar-se diante do povo, servir ao povo, entender o povo e fazer o bem ao povo. Ele teria que mostrar-se aparentemente mais, entre aspas, mais fraco de que seu pai. Daria a mão ao povo para que viesse a ganhar o coração do povo mais à frente. Ele teria que deixar de lado o seu orgulho próprio, a sua própria arrogância, teria que deixar de lado a sua honra num certo aspecto, demonstrar-se um pouco mais fragilizado, mas ao mesmo tempo ganharia o coração do povo, ganharia para que o povo viesse a compreendê-lo e amasse, o povo viesse a amá-lo. Porém, parece-me que este conselho não foi um conselho que tomou conta do coração de Roboão já de primeira mão, a ponto de que ele foi até os seus amigos, os jovens, aqueles que tinham nascido com ele, criado com ele, vivendo na glória de Salomão. Imagine o rei Roboão, como menino, como ele não foi criado, diante de tantas riquezas e glórias, na sabedoria de seu pai, nos presentes que recebeu do seu pai, de ver a glória que tinha recebido seu pai, queria ser, com certeza, como ou maior ainda que o seu pai Salomão. Então, os seus amigos lhe dão um outro conselho, dizendo: não faça isso. Pelo contrário, diga a ele que se o seu pai lhe deu um jugo pesado, fala a eles que o seu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do seu pai. Que o seu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa de seu pai. Diga a eles que se eles foram castigados com açoites, agora no seu reinado eles serão castigados com escorpiões. E este mau conselho encontrou um mau coração. E quando este encontro de duas coisas más aconteceu com certeza uma destruição. O reino do norte, que quem sabe no reinado de Salomão olhava para Jerusalém e para a região de Judá e queria, quem sabe, que o reino do norte viesse a receber um pouco mais de um olhar para um rei viesse a olhar melhor para o reino do norte. Procurou no rei Roboão um tempo mais de refrigério, mas Roboão, cheio do seu orgulho, cheio da sua arrogância, olhou e ouviu um conselho errado. E assim, o reino do norte, que ainda não era o reino do norte, mas as tribos do norte, que eram as tribos que eram governadas pela tribo de Efraim, que estavam sendo lideradas pela tribo de Efraim, dividiram, rejeitaram,
não concordaram em estar sob o governo de Roboão. Versículo 16 diz que, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Às tuas tendas, ó Israel, provê agora à tua casa, ó Davi. Então Israel foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam em Judá, reinou sobre Roboão. E ocorreu algo interessante. No versículo 18 diz que então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Meus queridos, imagine um rei que foi um reino pelo Senhor, que foi iniciado por Saul. Saul, com todos os seus males, com todas as suas dificuldades, terminou o seu reino de uma maneira muito errada. Lembre-se que quando Saul morre, por um tempo, o reino de Israel é pré-dividido, porque Davi fica reinando por 7 anos na cidade de Hebrom, e depois, por 33 anos, ele chega a Jerusalém e reina sobre todo Israel. Todo Israel. Então, meus queridos, o rei de Israel, o reino de Davi, é um reino unido, um reino forte, um reino poderoso, um reino militar. Depois nós temos o reino de Salomão, um reino próspero, um reino de riqueza, um reino de bênção, um reino de paz. 40 anos de paz, 40 anos sem guerra, 40 anos de um governo de paz. Agora vem Roboão, um homem com 41 anos. Não era mais um menino, mas era um infantil nas suas ações, um arrogante nas suas ações, totalmente despreparado para tamanha envergadura do cargo que foi colocado sobre as suas costas, da honra que foi colocado sobre as suas costas. Ele não pensou em servir o povo de Israel. Pelo contrário, ele desejou ser servido pelo povo de Israel. Mas o povo de Israel disse: e agora, casa de Davi? Provê. Ora, meus queridos, só há governo porque há povo. Nós sabemos que o governo não pode produzir nada. Quem produz é o povo. E o povo de Israel, em vez de ser servido pelo reino de Israel, pelo contrário, Roboão, em vez de servir, quis ser servido. Ora, estou gravando num dia subsequente ao dia do pastor. E no dia do pastor também temos este mesmo momento tão importante para nós. Só há pastor porque há ovelhas. Sem ovelhas, não há necessidade e nem função pastoral. Isso significa que também nós pastores somos chamados para servir o povo e não para ser servido pelo povo. O próprio Jesus é para nós um exemplo disso quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Não pecamos como o pecado de Roboão, que ele, olhando para um conselho de ser um servo, não quis ser aconselhado assim, mas quando teve um conselho para ser servido pelo povo, ele aceitou, e assim grande foi a sua ruína, grande foi a sua derrota. Meus queridos, mas a história continua, e há um outro personagem nessa história, que é Jeroboão. Jeroboão foi alguém que era muito conhecido por Salomão. Salomão, quando ele estava construindo a região, ou quando ele estava preparando a região da cidade de Milom, se não me foge a memória, ele estava preparando esse local. A palavra do Senhor fala que estava ali um jovem chamado Jeroboão.
Este jovem era um jovem muito forte. Olha aqui o versículo 26 do capítulo 11 de 1 Reis. Até Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Zareda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa do que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Imagine então, Jeroboão foi servo de Salomão. E Salomão viu nele um homem valente, vigoroso, trabalhador, esforçado, quem sabe com um dom forte de liderança. E Salomão, vendo isso, colocou-o sobre todo o cargo das tribos de José. Então, sob o governo de Salomão, ele reinava, ou ele governava, então, sob o reinado de Salomão, nas tribos de Efraim e na tribo de Manassés, que eram as tribos de José. Este homem, então, num certo tempo, ele estava num campo, numa região, e ele encontrou-se com o profeta Aías. E o profeta profetizou que o Senhor daria parte do reinado de Israel para ele. Rasgou uma veste nova, dividiu-a em 12 partes e deu 10 partes para Jeroboão. E disse a ele tudo o que ocorreria, que o Senhor daria esta parte a ele, que era para ele estar servindo ao Senhor, servindo a Deus, tendo uma vida na presença do Senhor, que isso ocorreria. Mas disse bem claramente a Aías que não seria no tempo de Salomão. Olha que Deus é um Deus tremendo. Disse a Salomão que o reino seria dividido, mas não no tempo dele. E disse a Jeroboão que o reino seria dividido, mas não no tempo de Salomão. O que aconteceu? Jeroboão também tinha percebido a dureza de Salomão, os impostos altos que Salomão tinha colocado, e quem sabe tinha visto que a sua região não recebia os tributos ou o olhar de Salomão como recebia a tribo de Judá e de Benjamim. Diante disso, o seu coração, baseado nesta profecia, ele levantou uma rebelião contra Salomão, isso, claro, nos tempos de Salomão. Tanto ele, tomado pela profecia, se orgulhou e fez isso, quanto Salomão, sabendo da profecia e vendo que Jeroboão estava sendo levantado para isso, tentou matar Jeroboão. Ele deu a ordem de morte a Jeroboão. Porém, Jeroboão então fugiu para o Egito e ali ficou, cuidado por Faraó Sisaque, até que Salomão morre. E quando Roboão, já o filho de Salomão, vai a Siquém, que é uma região dos filhos de José, e o povo desta região vai até o rei, diante da história que eu já disse, quem está junto com este povo é Jeroboão, que volta então do Egito pós-morte de Salomão. Quando o povo de Israel se rebela contra a tribo de Judá, contra o rei Roboão, e se desliga, como diz o versículo 19 de 1 Reis capítulo 12, assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje, o versículo 20 diz: e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Então o Senhor fez isso. O Senhor tinha dado esta palavra a eles. Porém, não era tempo. Lá atrás, nos tempos de Salomão, a profecia se cumpriria ali. Aqui nós já temos uma grande lição. Jeroboão quis fazer com que a profecia cumprisse-se antes do tempo. Nos tempos de Salomão, o Senhor tinha dito a ele que não ocorreria naquele tempo. E o Senhor guardou a sua vida, fazendo com que ele fugisse de Salomão
e ficasse no Egito. Agora ocorreu no tempo certo. Nós devemos esperar o tempo de Deus. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. Era para ele ficar sob o governo e humilhado diante da mão de Salomão. Mas esse não fez isso. Não era hora, não era tempo. E por causa disso, ele teve algumas dificuldades. Mas agora cumpriu-se a palavra. E aquilo que o Senhor tinha dito pelo profeta Aías, aconteceu. E ele estava nas mãos com as 10 tribos. Roboão quis levantar uma guerra, mas a palavra do Senhor diz que esta era a vontade de Deus. O próprio Senhor, pela boca de Semaías, o homem de Deus, no versículo 24, diz assim: assim diz o Senhor para Roboão: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E a cidade de Siquém se tornou então, por um breve tempo, a capital do reino do norte, o reino de Israel. Porém, meus amados, o Senhor tinha dito a Jeroboão para que ele viesse a servir ao Senhor, assim como Davi tinha servido, vivido uma vida que pudesse agradar ao Senhor, em agradabilidade ao Senhor. Mas não foi o que ele fez. A palavra do Senhor diz que Jeroboão, vendo que o povo de Israel saía das tribos de Israel e ia até Jerusalém para adorar o Senhor nas festas que o Senhor previamente tinha dado ao povo para adorar, porque a Arca da Aliança estava em Jerusalém, o templo de Israel estava em Jerusalém, e o povo saía das tribos de Naftali, de Dan, das tribos de Efraim, de Manassés, de Gade, de Asser, em outras tribos de Sacar, e saíam dessas tribos e iam até a cidade de Jerusalém para adorar. A Bíblia fala que o coração dele é tomado por um temor. Ele não confiou nas promessas de Deus. E o temor dele foi que, se o povo continuar fazendo isso está escrito no capítulo 26, no versículo 26, e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão rei de Judá. Olha, Jeroboão mais uma vez não confia na palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele não confiou no tempo, que será antes do tempo. Agora, ele não confiou na firmeza da palavra. E mais uma vez, nós temos aqui conselhos. Versículo 28 diz: pelo que o rei tomou conselho. O rei Roboão tomou um mau conselho e se deu mal. Agora, o rei Jeroboão também toma um mau conselho e também se dá mal. Que conselho ele dá? Depois desse conselho mau que ele toma, ele institui então a idolatria no reino de Israel. Ele faz 2 bezerros de ouro. Esses touros de ouro que já eram adorados no Egito, que foi feito por Arão naquele lugar. Agora que foi a causa da morte de tanta gente, quase a destruição de todo o povo de Israel, lá no deserto do Sinai. Agora este homem, Jeroboão, faz 2 bezerros de ouro e coloca esses 2 bezerros em Betel, um lugar que era chamado a casa de Deus, um lugar onde Deus se manifestava. Betel, a casa de Deus, se torna uma casa de um bezerro, de um touro de ouro. E depois ele faz um outro bezerro e coloca em Dan, na região norte. Um bezerro na região norte, outro bezerro na região sul. E fala para o povo: vês, é trabalho demais subir a Jerusalém. Olha aqui, os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito. As mesmas palavras que saíram da boca de Arão
quando quase que o povo de Israel foi todo destruído por causa deste grande pecado. E assim, o povo de Israel não ia mais a Jerusalém. Ficaram em Betel, adorando esses bezerros. Ficaram em Dan, adorando esses bezerros. E não somente isso. Jeroboão, além de instituir um culto pagão, instituiu sacerdotes que não eram da vontade de Deus. Versículo 31 fala que ele também fez casas dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram da tribo de Levi. Em vez de ser da tribo consagrado pelo Senhor, dos mais baixos, das mais baixas estirpes, homens que não eram preparados, homens vãos, se tornaram sacerdotes do Senhor. E não somente isso, os versículos 32 e 33, ele institui dias segundo o seu coração, segundo imaginava o seu coração. O versículo de número 32 vai falar a respeito de dias que ele instituiu. No versículo 33, da mesma forma, e no versículo 33 vai dizer: do mês que ele tinha imaginado no seu coração, assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Olha, este homem, agora, pelo desejo de poder, pela manutenção do poder dado por Deus, abandona Deus. Como pode isso? Abandona Deus, dado por causa do desejo que ele tinha, por manutenção no poder. Meus amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quantos estão abandonando a palavra? O lugar para adoração era em Jerusalém, e ele institui outras cidades. Os sacerdotes que eram para servir a Deus na adoração era a tribo de Levi, e ele instituiu outros sacerdotes. Os dias para a adoração tinham sido instituídos por Deus, e ele, segundo a imaginação do seu coração, institui outros dias. Quantos querem fazer o melhor para Deus, mas não querem saber qual é o melhor que Deus quer? Não é segundo o nosso coração, não é no lugar aonde o nosso coração simplesmente quer, não é da maneira como o nosso coração simplesmente quer. A fé cristã, servir a Deus, não é uma fé sensitiva, não é uma sensação. E nós estamos vivendo esse tempo, tempos de experiências vazias, sensitivas, emocionais, achando que desta maneira agradaremos a Deus. Não. O que agrada a Deus é servir a Deus segundo a sua palavra. Mesmo que esta palavra vá de encontro, vai contra a nossa vontade, vai contra os nossos sentimentos. Porque nós devemos agradar a Deus e não aos homens. Devemos agradar ao Senhor e renunciar a si mesmo, independente de qualquer coisa. Se Jeroboão entendesse e colocasse no seu coração que foi Deus quem deu as tribos para ele reinar, e que o lugar de adoração ao Senhor fosse em Jerusalém, e ele mesmo fosse lá adorar, o Senhor colocaria este reino para sempre sobre ele. Mas não foi o que aconteceu. Nós sabemos que a idolatria de Jeroboão trouxe maldade sobre o reino de Israel e sobre a família de Jeroboão, que a Bíblia vai dizer que o mesmo Aías que profetizou para ele que daria este reinado para ele, foi o mesmo profeta que profetizou a destruição da dinastia de Jeroboão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê graça e bondade, e que a gente possa ter bons conselhos, ouvir bons conselhos, sábios conselhos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Deus o abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.